Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos começando mais uma pré-aula. Hoje nós vamos estudar a lição 10 do quarto trimestre de 2024 da Revista dos Jovens. O tema da revista tem como referência ao livro de Provérbios, como vocês bem sabem. Se você está chegando aqui e ainda não assistiu nenhuma aula ou nenhum vídeo do nosso canal, peço que você se inscreva no nosso canal, curta, comente, compartilhe se realmente você gostar do nosso conteúdo. A lição 10 tem como título Proteção contra o descontentamento, tá? Proteção contra o descontentamento. O texto principal diz assim: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Resumo da lição: o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. E nós temos aqui 3 objetivos nessa lição. O primeiro é apresentar as características daquilo que nos leva ao contentamento. Reconhecer que precisamos valorizar o que há de mais profundo e conscientizar de que precisamos proteger o nosso contentamento. Ok? Nós temos aqui também o texto bíblico, que nós sempre orientamos, tanto o texto áureo quanto o texto bíblico, né? Esses primeiros textos aqui, nós sempre orientamos que você, professor, leia eles em sala de aula, porque é importante que o aluno ele tenha um contato com a palavra de Deus. Se você não tiver tempo para ler todos os textos, priorize esses textos, texto bíblico, texto áureo, ok? Que isso vai ajudar muito a sua aula. Nós temos aqui 3 textos, né, dentro do texto bíblico. Um é do Provérbios capítulo 15, dos versículos 14 até o 17. Depois o capítulo 16, do versículo 8. E o capítulo 17, no versículo 1. Introdução: é possível trocar um estilo de vida indignado e insatisfeito por um estilo de vida que não perca tempo com murmurações e críticas? Na lição desta semana, veremos que é possível adotar um estilo de vida mais maduro, discreto e moderado por intermédio do contentamento. A capacidade de se contentar em Deus é uma grande arma que a Bíblia coloca em nossas mãos, diante de uma cultura em que viver de maneira indignada e insatisfeita parece ser a regra. Nós, basicamente, vamos falar que murmurar não é bom, mas é melhor ainda nós vermos sempre o lado bom das coisas, ou melhor, olhar sempre para Deus, para a palavra de Deus, para aquilo que Deus nos oferece, para aquilo que é eterno, e glorificar a Deus por isso. Isso é sábio. E nós temos aqui o primeiro tópico, que diz assim: características que nos levam ao contentamento. E o primeiro subtópico, a moderação em Provérbios. Nós vamos ter aqui uma descrição da palavra moderação ou do contentamento no livro de Provérbios. É necessário que nós venhamos ter o temor do Senhor para que nós venhamos ter o contentamento, tá? Então, por exemplo, tem uma parte aqui do subtópico 1 que diz assim: assim sendo, o temor do Senhor vale muito mais que as riquezas. O amor é mais precioso que o luxuoso banquete. A justiça é mais valorosa que a riqueza conquistada de maneira injusta. Uma refeição simples, com tranquilidade e paz, é melhor que uma casa abastada, cheia de contenda e brigas. O livro de Provérbios, nesses textos aqui que nós lemos, ele faz um paralelo, tá? Na verdade, o Salomão ele traz aqui para nós que é melhor o pouco justo, o pouco com amor, o pouco com alegria, do que o muito injusto. Ou seja, a riqueza conquistada com injustiça, né? A fartura com infelicidade, porque esse é um dilema que nós vivemos, né? Muitas pessoas têm como objetivo principal da sua vida conquistar riquezas. Não há nada de mal nisso, em querer conquistar riqueza. Agora, quando você coloca isso
como objetivo principal de vida, e você quer viver a sua vida em prol disso, aí você tem um problema. Por quê? Porque a riqueza não resolve todos os nossos problemas. Dinheiro não pode trazer felicidade para nós. Se dinheiro trouxesse felicidade, todos os ricos seriam felizes. É uma coisa muito simples. A nossa condição social não traz felicidade para nós. Pode trazer momentos de felicidade. Pode comprar momentos inesquecíveis, isso é verdade. Mas a condição contínua e permanente de uma pessoa não pode ser conquistada por meio do dinheiro. Ela não pode ser alterada por meio do dinheiro. Então, o Salomão ele traz esse ensinamento para nós, que o temor do Senhor vale muito mais que as riquezas. Ou seja, não importa a sua condição financeira, não importa se você é rico, não importa se você é pobre. Você temendo a Deus, você vai entender que tendo Deus em sua vida, já é o suficiente. Vamos agora para o subtópico 2, o temor do Senhor e o amor valem mais. Ele complementa isso aqui nesse subtópico. Por exemplo, Provérbios capítulo 15, dos versículos 14 a 17, retoma a busca da sabedoria como a maneira sensata de viver. Uma pessoa que é sábia, ela adquiriu para si muito conhecimento, e por conta dessa sabedoria, ela vai saber tomar melhores decisões, e por tomar melhores decisões, ela vai ser uma pessoa feliz. O que causa felicidade na vida de uma pessoa são decisões corretas, são decisões bem fundamentadas. E aí, trazendo para a palavra de Deus, uma pessoa que teme a Deus, segue a sua palavra, e aí você pode falar, mas não há nada de triste na vida dessa pessoa, não há decepções, não há doença, não há morte, não há desemprego. Sim, mas a pessoa que é sábia, ela conhece a palavra de Deus, e ela entende que a alegria, a tristeza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ou seja, ela entende que o momento de tristeza é passageiro. Ela entende que ela é feliz. Ela é essencialmente feliz. A condição de vida dela é feliz e ela passa por momentos de tristeza e não o contrário. Tá? Então a pessoa que é sábia, ela toma boas atitudes e por causa dessas boas atitudes, óbvio, né, que ela segue a palavra de Deus e ela recebe sobre a sua vida as promessas por conta do cumprimento da palavra de Deus em sua vida. Subtópico 3. O pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. É de se pensar, será que vale a pena querer muito a todo custo? Será que vale a pena querer conquistar riquezas a todo custo? Não é melhor a gente ter um pouco com justiça e ter tranquilidade? Nós sabemos que uma pessoa que ela ganha dinheiro injustamente, ela não fica em paz, porque ela precisa tomar cuidado em não ser pega, né? Ela pode ser presa, ela pode ser abordada pela Receita Federal e uma hora ela vai perder tudo aquilo que ela conquistou indignamente. Então, o pouco com justiça traz para nós tranquilidade. A gente consegue dormir em paz, deitar a nossa cabeça no travesseiro, descansar, porque tudo aquilo que nós conquistamos foi por meio de justiça, foi por meio do trabalho. Então, o pouco com justiça e a tranquilidade são melhores, ok? E aí tem um trecho da palavra de Deus aqui do capítulo 17, versículo 1, que diz assim: é melhor, o sábio também ensina que o bocado seco, ou seja, um pão velho que não pode ser embebido num delicioso molho, acompanhado de tranquilidade e paz, é melhor que um grande banquete em que há brigas e confusões. Pensou você ter um grande banquete com a sua família, né? Só que você não vive em paz. Tem muito dinheiro, você tem muitas coisas, esse grande banquete fala disso, né? Mas você não vive em paz.
É óbvio que nós não estamos fazendo apologia à pobreza e nem podemos. A Bíblia em nenhum momento manda a gente ser pobre, nem manda a gente ser rico. Independente da situação, sendo pobre ou sendo rico, a gente precisa temer a Deus, ser sábio, né? Nos contentar. Mas o contexto aqui, a forma com que Salomão coloca é melhor ter pouco, mas com paz, com tranquilidade, com alegria, do que ter muito e ser infeliz. Essa é a grande realidade. Tá certo? Tópico 2. Valorize o que há de mais profundo. O que é contentamento? O que é contentamento? À luz dos textos de Provérbios, conjugado com textos do Novo Testamento, podemos aprender a respeito do contentamento como um tema profundamente espiritual na fé cristã. O contentamento se apresenta como uma paz interna diante de circunstâncias externas contrárias diante de nós. O que é contentamento? É só a gente pensar. Contentamento vem da palavra contente, ou seja, você está contente com algo. Você está contente como uma condição interna que, independentemente do que está acontecendo externamente, você continua contente, você continua feliz, você continua alegre. Você é aquele que, apesar daquilo que está acontecendo fora, você tem a capacidade de observar o lado bom das coisas, por exemplo. Você tem a capacidade de entender também que as coisas vão melhorar. E aí Paulo, ele nos dá aqui um grande ensinamento, né, em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12. E o 13, muitas pessoas não conseguem entender, mas é nesse sentido. Paulo, ele ensina que ele sabe viver com pouco e com muito. E independentemente se tem pouco ou se tem muito, ele é feliz. Ele diz assim, olha, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como ter a necessidade. Tendo, porém, sustento, e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Aí o versículo 13 diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo está querendo dizer quando ele fala posso todas as coisas naquele que me fortalece? Todas as coisas significa pobreza e riqueza. Ele pode passar por todos os momentos da vida dele, não importa se é pobreza ou se é riqueza. Ele pode todas as coisas naquele que fortalece, que é Deus. E se nós tivermos esse mesmo pensamento, de independentemente da fartura ou independentemente da abundância ou da escassez, né? E se nós focarmos que nós temos um Deus que provê, que ajuda e que reverte as situações da nossa vida, a gente também vai falar igual Paulo, né? Posto todas as coisas naquele que me fortalece. Contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Subtópico 2. Se nós observarmos a maioria das vezes que nós murmuramos, é sempre porque nós olhamos para o lado ruim da coisa. Inclusive, Filipe, lá em João capítulo 6, ele, recebendo aquele menininho que tinha 5 pães e 2 peixes, ele falou assim, o que é isso para tanto? Né? Ele estava olhando para aquilo que ele estava vendo, obviamente, aos seus olhos nus, né? Mas ele deixou de observar que Jesus estava com ele e poderia fazer algo grandioso. Então, às vezes, nós olhamos também dessa mesma forma. Olhamos somente com os olhos carnais, somente com os olhos naturais. E nós observamos. E agora? Isso aqui é pouco demais. Isso aqui não vai dar. Isso aqui não é nada. Né? E nós reclamamos. Porque nós deixamos de olhar para o que é eterno. É por isso que a Bíblia nos instrui a sempre olhar para Deus. Sempre olhar para Jesus Cristo. Se a gente ficar olhando só para os problemas, só para aquilo que está dando errado, nós vamos reclamar, nós vamos murmurar. Então a gente precisa ser benigno. Um dos frutos do Espírito o que é benignidade? É olhar para o lado bom das coisas. Benignidade é diferente de bondade. Bondade são ações boas que nós temos. Agora, benignidade é quando uma pessoa ela olha o lado bom da coisa, apesar de tudo estar dando errado. O contentamento gera passividade. O contentamento gera passividade.
Uma coisa que nós não podemos entender é que uma pessoa que ela está contente, ou seja, ela se contenta com a sua condição, ela precisa estar inerte, parada. Uma pessoa que não pode ter sonho, uma pessoa que não pode ter ambição, tá? Nós precisamos entender que o contentamento é você estar feliz com aquilo que você tem, estar alegre com a sua condição. Só que isso não pode gerar comodismo. Por exemplo, eu sou feliz, sou servo de Deus, tenho a minha casa, tenho meu carro, tenho a minha família. Aí eu falo assim, pronto, já tenho tudo que eu preciso na minha vida. Eu não vou estudar mais. Principalmente, nós podemos realçar, né? Nós podemos falar um pouco mais sobre essa questão de contentamento, porque nós vemos muitos jovens hoje que não querem nada da vida. Não querem fazer faculdade, não querem estudar, não querem empreender. Não pensam no futuro. A gente pode falar tanto da área profissional, quanto da área matrimonial, sentimental, né? E também, principalmente, da área espiritual, eclesiástica. Porque o que nós vemos são jovens, muitas vezes, né, que não querem alcançar nenhum objetivo dentro da obra do Senhor, na presença de Deus, na igreja. Não tem a intenção de ser um líder, não tem a intenção de ser um obreiro, não tem a intenção de ser um pastor. Então ele está acomodado, foi gerado o comodismo nele. E ainda, se ele tivesse contente com a sua posição, tudo bem, mas nem contente com a sua posição ele também está. Então esse que é o problema, o contentamento não pode gerar comodismo, tá certo? Contentamento não pode gerar comodismo. Tópico 3, protegendo o seu contentamento. Como que nós podemos continuar contentes ou com contentamento, que é a palavra que está sendo utilizada na revista? Seja grato. E aí nós temos aqui o Salmo 103, versículo 2, que diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha só que coisa interessante. Bendize a minha alma ao Senhor, ou seja, o salmista está sendo grato ao Senhor. Por quê? Porque ele não se esquece de nenhum dos benefícios que o Senhor fez por ele. Como que nós podemos proteger o nosso contentamento? Sendo grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito, né? Por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele vem fazendo. Assim a gente protege o nosso contentamento, ou seja, a gente mantém a nossa vida dentro desse contentamento alegre, saudável, bom e que nos faz ser gratos independentemente da circunstância. 2. Valorize o que você já tem. Valorize o que você já tem. Uma das piores coisas que nós podemos fazer é murmurar por aquilo que nós não temos. A gente não pode murmurar por aquilo que nós não temos, mas nós devemos ser gratos, apesar das faltas, por aquilo que nós já temos. Você tem a família, louve a Deus pela sua família. Se você tem um emprego, você não ganha muito, não tem problema, mas louve a Deus pelo salário que você tem. E aí você pode buscar um emprego melhor, com um salário melhor, né? E valorize as coisas que Deus colocou na sua vida, porque nós cremos assim que aquilo que nós temos, né, foi Deus que nos concedeu. E tudo é muito bom. A palavra do Senhor fala que Deus faz tudo muito bom. E 3, esteja contente, é o que nós falamos. Contentamento vem da palavra contente, ou seja, estar feliz, estar alegre. E eu gostaria de ler aqui em Filipenses capítulo 1, versículos 3 e 4, que Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Paulo estava feliz, contente com um bom trabalho que ele fez. Ele pregou ali na igreja de Filipos, aos irmãos de Filipos, e ele recebeu notícias de como a igreja estava uma igreja boa, uma igreja que trabalhava, e era uma igreja que ajudou muito Paulo também na obra missionária, em todo o ministério de Paulo, e Paulo estava feliz. Ou seja, esteja contente, começa a trazer à memória as coisas boas, né? Comece a trazer à memória as coisas boas e pare de murmurar. Murmurar é um vício.
A gente começa a murmurar assim e às vezes nem percebe. E acaba sendo até uma ingratidão. Deus está abençoando, Deus está fazendo tantas coisas maravilhosas, a gente esquece de olhar para o que Deus está fazendo e olha para as coisas ruins que estão acontecendo na nossa vida. E a gente murmura, e Deus é obrigado a ouvir a nossa murmuração, né? Mas esteja contente. Conclusão. Nessa lição vimos que quem se encontra contente com o Senhor vive uma vida mais leve, agradável e satisfatória frente aos problemas que se apresentam diante de nós. Aprender a se contentar com o Senhor gera uma paz indizível no coração, que na maioria das vezes é inexplicável. Sim, podemos desfrutar da paz de Deus em quaisquer circunstâncias. Que o Espírito Santo nos ensine a estarmos contentes com o bem do Senhor. Eu queria aqui também trazer algumas informações. Por exemplo, no site G1, ele diz assim, olha, alguns estudos indicam que o ato de lamentar-se tende a causar mudanças estruturais no cérebro, que por sua vez levam a problemas na resolução de problemas e na função cognitiva. Isso significa que os reclamantes podem ter consequências prejudiciais como a resolução de problemas, a tomada de decisões ou o planejamento, que gera ainda mais frustração e lamúrias. Uma outra informação muito importante a respeito da reclamação. Quais os problemas que podem causar na vida de uma pessoa que reclama? Aumenta os níveis de cortisol no organismo. Cortisol é o hormônio do estresse, ou seja, uma pessoa que reclama muito, ela anda muito estressada. Prejudica a memória. A pessoa que reclama muito tem problemas na memória. Estimula pensamentos negativos. Deixa o corpo fatigado. Reduz o amor próprio. Enfim, são vários problemas que você traz para a sua vida quando você reclama. Então, meu irmão, saiba olhar para aquilo que Deus está fazendo na sua vida, as coisas boas. E apesar de tudo estar dando errado, saiba que Deus ele tem coisas melhores para fazer na nossa vida. E que, assim como diz o salmista, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Amém? Deus abençoe. Espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilha, nos siga no nosso canal e que você tenha uma boa aula. Deus abençoe.